Largada para mais um podcast do Botequim GP, onde eu, Will Bueno e outros bacharéis, fãs de Fórmula 1, vamos toda semana bater um papo sobre esse esporte. E no episódio de hoje vamos relembrar o fatídico fim de semana do GP de San Marino de 1994, que completa 25 anos na próxima quarta-feira. Vamos relembrar os acontecimentos daquele fim de semana, desde o acidente de Rubens Barrichello na sexta, a morte de Roland Ratzenberger no sábado e a morte de Ayrton Senna no domingo. Os 25 anos da tragédia de Imola é o assunto do podcast de hoje a partir de agora. E para começar, eu vou dar só que uma explicação do porquê que nós estamos publicando esse podcast hoje e não na próxima quarta-feira, que vai ser o dia 1º de maio. É que na próxima quarta-feira a gente vai ter uma edição especial, na verdade um videocast, né, que vai ser publicado em vídeo no YouTube, né, imagem e som, e aí apenas o som é publicado aqui nos agregadores de podcasts como podcast. A gente vai, para a gente relembrar, né, esse triste final de semana da Fórmula 1 que completa 25 anos, né? Parece que foi ontem, mas já se passaram 25 anos dessa tragédia. E para conversar aqui comigo hoje temos aí um time de outros 4 bacharéis aqui do Botequim: Fausto Reis, Pedro Estevão, Marcelo Hannickel, Ricardo Schwing. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Bom, então para a gente começar a falar sobre isso, voltando aí 25 anos atrás no tempo, para quem acompanha, né, o Botequim GP no YouTube já há algum tempo, no dia 1º de maio de 2018, quando completou 24 anos, né, da morte do Ayrton Senna, eu fiz uma live falando sobre o que eu estava fazendo no dia 1º de maio de 1994. Então, quem quiser ouvir aí a minha história desse final de semana aí com mais detalhes, né, que eu lembro de tudo, tem um vídeo lá. Inclusive eu vou pegar trechos desse vídeo para fazer o vídeo da próxima quarta-feira. Mas e aqui eu quero saber aqui dos meus parceiros. Eu vou começar com o Marcelo, que dentre os integrantes aqui, tirando eu, né, é o mais velho. Eu acredito que tenha lembranças mais claras, né, daquele final de semana. Marcelo, começando com você, então, assim, ó, a gente, né, tanta coisa que aconteceu naquele final de semana. Mas o que, assim, começando com o Rubinho, depois o Ratzenberger, depois o Senna. Você, a partir de que momento que você lembra desse final de semana? Você lembra, por exemplo, do acidente do Rubinho na sexta-feira, da notícia, assim, qual a sua primeira lembrança daquele final de semana? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos. Will, Ricardo, Pedro, Fausto e a todos os ouvintes do Botequim GP. Agradeço em nome de todos pelo carinho, pela audiência e o apoio de todos vocês. Vamos lá. Sim, eu me lembro muito bem de tudo. Na sexta-feira eu estava voltando da escola, estudava de manhã, estava na 3ª série. Eu vi minha avó atônita, que hoje está no céu, né, na frente da TV. Falei assim: nossa, avó, o que aconteceu? Falou: Rubinho. Eu falei: o que aconteceu? Ele bateu, ele morreu? Falou: não, ele bateu, olha o acidente. E a Globo toda hora voltava, aquela cena da chicane do carro decolando, né, batendo de frente assim, capotou umas 4 vezes e tal. Aí ela com aqueles TV da Nacional, né, uma subdivisão da Panasonic, que tinha que girar o botão do volume, tava na metade. Aí tava no jornal, acho que era a hora do jornal Hoje. E eu acho que era o Carlos Nascimento, na época era o apresentador, ele falava, né, que o Rubinho perdeu os sentidos.
Ele falou, mas que quando ele morreu, daqui a pouco apareceu o Ayrton Senna indo lá no hospital, querendo ver ele, né? No sábado, era sábado de manhã, eu ia pegar o ônibus com a minha mãe pra sair na cidade pra comprar algumas coisas, comprar o livro, né, que eu usava na escola. Eu lembro até hoje do livro, Porta de Papel. A gente saiu e na hora que o ônibus estava chegando, aconteceu o acidente do Ratzenberger. Aí eu tava na cidade com a minha mãe, tudo, a gente entrou numa dessas livrarias, né, pra comprar o livro, né, a cartilha. Aí tava em primeira mão, que ele havia falecido no hospital. Né? Aí no dia seguinte eu estava em Votorantim, numa chácara de uns amigos da família, e tava acontecendo a corrida e tal, veio o acidente dele e todo mundo atônito, não sei o que, ele vai sobreviver, tava uma choradeira daqui, chora dali, sabe, parece que todo mundo já esperava pelo pior, mas acreditava um pouquinho na esperança de que ele pudesse sobreviver. Não, ele vai sobreviver, foi só um susto, porque não sei o que, o Rubinho sobreviveu, né, mas foi muito grave, assim, não foi um acidente feio, né, o do Rubinho foi assustadoramente, absurdamente bem mais feio, né, mas aí veio a confirmação de que ele estava morto, era depois do almoço, era mais ou menos 1h da tarde, e a Globo não pegava na chácara que a gente tava. Era na Band. A gente tava na Band. Eu lembro até hoje, tava a foto do Ayrton Senna, com o cabelo bem curtinho, né? Da temporada de 87, 88. Ele olhando assim, como se com o fundo tava o cosmo, né? O universo, como se tivesse já partido, né? Passando essa mensagem, né? Foi muito triste. Eu tinha ele como hoje tenho ele como um ídolo. Não vou dizer assim, não aceito a morte dele. Cara, isso é, como diz, né? Sem a permissão de Deus, nenhuma folha cai da árvore sem a permissão dele. Mas foi acho que foi um dos domingos mais tristes que eu passei em toda a minha vida. Na escola, eu estudava em Sorocaba, na escola Antônio Padilha. No intervalo, os professores não tinha aula direito, sabe, era um clima muito estranho, parecia que tinha morrido uma gente da nossa família, todo mundo cantando olê, olê, olá, acenar, e eu não parava de chorar, eu chorava toda hora, sabe, Deus do céu, fiquei muito impressionado, até hoje, acho não vou me alongar não, mas eu tô sendo muito detalhista e tal, mas aqui pra mostrar que eu lembro, entendeu? Mas foi um negócio muito triste, minha avó chorava, minha tia chorava. Eu lembro que minha avó falou assim, nossa, Marcelo, não dá pra acreditar que o Ayrton Senna não existe mais. E aí ela falou, e a gente não vai ter um piloto campeão brasileiro tão cedo, viu? Porque o Rubinho, esses aí não sei não, viu? Minha avó falava, né, que a véia profetizou. Puta que pariu, arrepia só de lembrar. Bem, vamos pro próximo, né? Vamos prosseguir. Não, é isso, né? Até você falou, né, da escola, assim, a nossa... Na segunda-feira, até as 2 primeiras aulas que eu tinha era aula de matemática e a professora não conseguiu dar aula. Ela ficou as 2 aulas falando só sobre o Ayrton Senna, né? Mas uma das coisas que eu lembro também. Mas, o Ricardo, se não me falhe a memória, você devia ter ali 4 anos, 5 anos, não sei, quando isso aconteceu. Quase isso. Você lembra? Então... Você lembra de alguma coisa desse dia ou você só foi saber? Não, algumas coisas eu lembro. E o quê? Algumas coisas eu lembro. Eu tinha 3 anos na época, né? Muito novo, mas todo final de semana de corrida, eu e meu pai, a gente sentava na sala. Era uma sala pequena e tinha um sofá com almofadas maiores, como se fosse um encosto, né? Era tipo um sofá-cama. E aí a gente botava esses encostos no chão e sentava ali vendo a corrida normal. E aquele final de semana não foi diferente, só que quando aconteceu o acidente, em decorrência da seriedade, que logo foi visto ali que era um negócio muito sério, eu ainda não com 3 anos eu não acompanhava treino livre, mal sabia o nome dos pilotos, né? Então não foi assim muito
o final de semana em si eu não lembro, mas da corrida em si sim, porque daí depois aconteceu logo no início da prova o acidente do Senna e meu pai me tirou da sala. É uma das coisas que eu lembro, que eu fui tirado da sala e ele disse que acabou a corrida. E aí, com isso, ele sabia, por causa dessa gravidade, não queria que eu visse essa cena do helicóptero entrando na pista, eu lembro. Tá? Pode parecer besteira, que eu tinha só 3 anos, mas eu lembro certinho do helicóptero entrando na pista. E foi ele que depois daquilo ali eu acabei saindo da sala, parei de assistir a Fórmula 1 ali, né, no dia, e depois fui acompanhar só depois. E para eu entender que o Senna realmente tinha falecido, olha, eu acho que eu demorei uns 3, 4 anos para compreender que ele tinha falecido em prova, né? Não que ele tinha morrido em si, mas que ele tinha falecido durante uma etapa da Fórmula 1. E aquilo ali me marcou muito, porque eu jogava na época aquele Grand Prix, o 1, né, ali por 94, 95, e tinha os nomes não eram oficiais dos pilotos, nem as equipes, só que sabia que aquele carro branco com o vermelho, que era o McLaren Marlboro, era do Senna em 91, 92. Era 91. E eu compreendia que ele era um piloto brasileiro. Na época nós morávamos fora, mas eu sabia que nós éramos brasileiros e torcia para o piloto brasileiro, tanto que depois a gente começou a torcer para o Rubinho também. E depois, jogando Grand Prix, eu lembro certinho, foi em 97, 98, eu numa tarde olhando assim, nossa, esse piloto faleceu durante uma prova. E aí foi que eu consegui me antenar que isso tudo tinha acontecido, né? Que parecia na época uma coisa impossível. A gente já estava há alguns anos sem falecer nenhum piloto, e tanto que depois do Senna foi falecer somente o Julius Bianchi há alguns anos atrás, foi em 2014, 2015, o acidente dele em Suzuka, né? Sim. E ainda não foi por uma batida dele numa parede, alguma coisa assim, ele acabou batendo em algo que não era para estar ali. Isso. Mas são essas lembranças que eu tenho daquele 1º de maio de 94. Bom, agora temos aqui 2, né, que não eram sequer nascidos, né, quando isso aconteceu, então não tem como eu perguntar de lembranças, mas eu queria saber de você, começando então com o Pedro. O Pedro, quando que você soube dessa história? Quando que você conheceu o Ayrton Senna e soube dessa história e viu essa história e viu o vídeo do acidente, entendeu o que aconteceu naquele final de semana? Olha, eu aqui em casa, como eu já disse em podcasts anteriores, a gente sempre foi uma família muito apaixonada por Fórmula 1, por automobilismo. Então, na minha casa, tinha muita referência do Senna. Tinha um pôster dele, da vitória do Grande Prêmio do Brasil. Tinha foto dele. Então, assim, a imagem dele tava ali. Eu perguntava quem que era aquele lá e meu tio, meu avô respondia, aquele ali é o Senna. Só que eu fui ver o acidente dele pela primeira vez na minha vida já com 5 anos de idade. E assim, quando você tem 4 para 5 anos, você não consegue ter certa noção. Você não consegue ter discernimento sobre a gravidade de certas coisas, ainda mais de um acidente que você tá vendo pela televisão. Mas pra mim foi uma percepção muito ruim, cara, porque parecia que eu tava vendo aquilo lá ao vivo, entendeu?
E eu não consegui acreditar, velho. Como assim? Meu tio é muito maldoso. Ele falou assim, sabe quem que é esse que bateu aí? Quem? É o Senna. E eu, não é possível. E o que aconteceu? Ele morreu. Eu fiquei em choque. Eu lembro até hoje que eu fiquei assim, cara, como assim o Senna morreu? E eu, na minha cabeça de criança, pensei que ele tivesse morrido ali em 2001. Eu fui perguntar pro meu avô, o Senna morreu? E meu avô, menino, morreu já há muito tempo, morreu em 94. Então, assim, é uma coisa que, de certa forma, é engraçada, mas isso mostra também como que o cara, ele conseguiu fazer a imagem dele transcender o próprio espaço-tempo que foi a vida dele, né? Isso daí é inegável. Mas, cara, é uma imagem que é muito forte de ver em função da consequência final. Foi a morte dele. É um negócio que é bizarro. Você vê o resgate dele e aquela poça de sangue. São coisas que hoje em dia são completamente inimagináveis de se ver na televisão. Tanto no caso dele, quanto no caso do Ratzenberger. Sem dúvida, são imagens assim que a gente olhando hoje, né, realmente é isso, é inimaginável a gente ver coisas como assim. Hoje em dia, quando tem algum tipo de acidente, felizmente, né, a gente não teve tantos acidentes com essa gravidade, ou pelo menos com esse resultado, infelizmente só o Jules Bianchi, mas sempre tem todo o cuidado, né, para não mostrar as imagens, para não mostrar, botam um pessoal com uns pedaços de pano assim, tampando ali, protegendo, né, a imagem do piloto. E Fausto, você que é o nosso caçula aqui, o mais novo, né, e você, quando que você soube dessa história desse final de semana do Ayrton Senna e da morte do Ayrton Senna, e como foi para você descobrir isso? Assim, eu conheci o Senna, se eu não me engano, de 2011 para 2012, foi quando eu ouvi falar na pessoa Ayrton Senna em si. Eu lembro, eu estava no quarto, me preparando para dormir, aí eu pedi, mãe, conta uma história para eu dormir. Aí ela, tá bom, eu vou contar aqui uma história de um herói que a gente teve. Aí ela contou quem era o Senna, que ele era um piloto brasileiro e que ele tinha morrido. Só que eu não entendi na hora que ele tinha morrido num acidente e tudo com aquela gravidade. Eu fui olhar o acidente do Senna pela primeira vez, se eu não me engano, foi quando no GP do Canadá de 2014, quando o Massa teve aquele acidente com o Sérgio Pérez. Aí eu olhei aquele acidente e nossa. Aí eu fui procurar saber de acidentes grandes, não sei o que, gráficos. Aí eu olhei o acidente do Senna, assim, eu fiquei impressionado. Aí que eu realmente comecei a compreender que ele tinha morrido nesse acidente e tudo. Mas isso que o Pedro falou, realmente, a gente não vê, assim, acidentes fortes. Por exemplo, outro dia eu estava olhando o acidente do Kubica no Canadá em 2007. Outro dia que eu fui olhar a foto, eu não sabia que o pé dele estava para fora do carro. Sim. Assim, que quebrou a célula de sobrevivência e o pé dele ficou à mostra. Eu não tinha reparado nisso, eu fui descobrir isso outro dia. Então, eu não sei se eu digo felizmente ou infelizmente, tivemos uma morte apenas de lá para cá, foi o acidente do Jules Bianchi. E eu sabia desse acidente, eu lembro da Cris Dias falando do Globo Esporte, 9 meses depois, só no dia 18 de julho de 2015, ela falando, morreu o piloto francês de Fórmula 1, Jules Bianchi, não sei o que. Ele foi o primeiro piloto a morrer numa corrida de Fórmula 1 desde o Ayrton Senna. Só que eu não procurei saber. Aí eu me lembro que eu estava me mudando de apartamento. Aí ainda estava ajeitando o meio, essas coisas de internet, televisão. Aí, como eu moro assim num condomínio de prédios, o meu prédio é mais para frente do condomínio e o meu avô morava mais pro fundo.
eu ia para casa do meu avô todo dia para roubar, entre aspas, a internet dele. Eu ia usar a internet lá. Aí lá simplesmente do nada veio assim um toque, rapaz, eu vou procurar saber aqui de novo sobre aquele piloto brasileiro. Aí isso foi a gota d'água para eu começar a acompanhar a Fórmula 1 assim como um aficionado. Eu procurei, pesquisei muito sobre o Senna, aí eu fui pesquisar sobre os pilotos, os campeões, aí comecei a comprar as miniaturas que lançavam, os fascículos, contava a história das corridas, tudo, e eu lembro a primeira corrida que eu comecei a assistir mesmo foi o GP da Grã-Bretanha de 2016, foi quando eu realmente comecei a acompanhar a Fórmula 1. Então, Senna, mesmo que eu não tenha visto ele correr, ele tá assim ligado diretamente a essa minha paixão por Fórmula 1. Acho que para todo mundo, né? Acho que pelo menos nós aqui, né, desse time aqui do podcast, como a gente contou, né, no primeiro episódio, por que nós somos apaixonados por Fórmula 1. Acho que todo mundo aqui contou a história que tem o Senna teve, né, essa influência, né, para todos nós. Mas voltando a falar especificamente, né, daquele final de semana, para quem não se lembra, né, a temporada de 94, ela foi uma temporada que ocorreram muitas mudanças, né, na Fórmula 1 por conta de para tentar acabar com o domínio da Williams, né, que vinha ali de 92, 93, um domínio muito grande, com muitos dispositivos, né, suspensão ativa, o próprio controle de tração, todos esses equipamentos, esses dispositivos que foram proibidos no regulamento, mas sem o devido, digamos, estudo das consequências e sem principalmente se adaptar, né, os autódromos, os circuitos a isso. E a gente teve em pré-temporada, a gente teve, por exemplo, o Jean Alesi em teste, que sofreu um acidente, que ficou de fora das primeiras corridas. A gente teve no próprio Grande Prêmio do Brasil um acidente ali, né, do Verstappen com o Irvine, com o Brundle. E já em Imola, né, nós tivemos, né, o acidente do Rubinho na sexta, o acidente do Ratzenberger, a morte do Senna. Depois em Mônaco, lá 15 dias depois, nós tivemos um acidente grave do Karl Wendlinger. Mas a morte do Ayrton Senna, sem dúvida, trouxe, né, muitas mudanças na parte da segurança da Fórmula 1. Mas além da morte do Ayrton Senna, né, não sei se vocês se lembram disso, se vocês se recordam disso, mas assim, teve um acidente na largada do Leto com o Pedro Lamy. Teve um acidente nos boxes, né, um atropelamento ali do Michele Alboreto, que feriu os mecânicos, não me lembro agora de qual equipe. Teve nesse acidente Ferrari, Benetton e Lotus. Teve acidente teve o resquício ali os pedaços dos carros ali nesse acidente da largada foram ultrapassaram a tela de proteção e atingiram espectadores também que acabaram ferindo. Ou seja, foi um final de semana, cara, terrível, que realmente até hoje, eu pelo menos assim, eu ainda fico olhando assim e falo, cara, é inacreditável que aconteceu tudo isso assim num final de semana, e que a gente, né, perdeu o Ayrton Senna e teve a morte do Ratzenberger. É uma coisa inimaginável. Mas qual foi para vocês, assim, né, o que é até difícil de falar, né? Não é que trouxe algo positivo, mas sem dúvida a morte do Ayrton Senna trouxe, né, mudou completamente a questão da segurança na Fórmula 1, a questão, né, da preocupação com a segurança, e sem dúvida, né, a morte do Ayrton Senna evitou muitas outras mortes, né, ao longo dos anos, né? Alguém aí quer comentar alguma coisa sobre esse aspecto? A gente vê o aprimoramento nas mudanças
principalmente no safety car, né? Que o safety car pode ter causado sim uma influência nos pneus do Senna, porque o safety car era um dos primeiros, aquele que entrou por causa do acidente na largada, e ainda estava em fase de testes, então eles começaram a aprimorar mais essa questão do safety car e de como as ondulações na pista também mudaram bastante depois disso. Então teve sim essas evoluções que muito, assim, eu tô perdido, tô muito emocionado. Assim, graças a Deus mesmo, evitaram muitos outros acidentes, muitas outras mortes. E eu não sei nem o que eu tô falando, eu tô emocionado, vou te ligar aqui. Vai lá. Quem que ia falar? Alguém ia falar? Pode falar. Falo. Pode falar. Pode ir. Vai lá, Marcelo, vai lá. Tá bom. Pode falar, Marcelo. Não, beleza. Assim, depois da morte do Ayrton Senna, a Fórmula 1 ficou mais segura. Em lugares relativamente perigosos, eles começaram a colocar pneus para amortecer impacto, porque se na curva Tamburello tivesse, o Senna saia andando o carro, com certeza. Sabe? E o impressionante é que nesse mesmo fim de semana, não sei se foi alguém no grupo, alguém falou, e é verdade mesmo. Eu fui ver isso aí depois. O Senna pediu para a Comissão de Segurança, porque o Senna era tipo um presidente, né, da Comissão de Segurança da Fórmula 1, né? Ele era tipo um líder, né? Na verdade, ele iria, após esse final de semana, ele iria, digamos, ressuscitar a Grand Prix Drivers Association, que não sei por qual motivo tinha deixado de existir, né? Que era uma associação dos pilotos que para se unir, para pedir por mais segurança na Fórmula 1. Então. O Lauda tinha pedido. O Lauda, ele deu um depoimento, né? Dizendo que ele tinha pedido pro Senna liderar, tomar frente. Que era o piloto, o master do grid, né? Ele era o único campeão do mundo, né, naquela altura, correndo, né? Ele era a estrela, né, da Fórmula 1 na época, né? Porque o Prost já tinha aposentado, Mansell não corria mais, Nelson Piquet já havia parado fazia acho que dois anos, né? Ele parou em 92. Isso, parou no fim de 91. Então sobrou ele, né? Então ficou essa responsabilidade, né, a mais para ele, porque além da responsabilidade dos 20 pontos antes do GP de São Marino, né? Dos 20 pontos atrás do Michael Schumacher, porque o Michael Schumacher antigamente era 10 pontos, viu? Que era contava, era 9 ainda. 10 pontos. 10, então. Então ele estava 20 pontos atrás de Schumacher, então ele precisava vencer essa corrida de qualquer jeito, entendeu? E no Globo Repórter, do dia 6 de maio de 94, eu tenho gravado, eu tenho ele inteira, na íntegra, se alguém quiser pedir para mim, eu dou um jeito de passar pelo transfer, Google Drive, foda-se, entendeu? Mas eu dou um jeito, quem quiser aí de vocês, eu passo, tá? O Galvão fala que ele chegou no empresário dele, que era o Julian Jacobs, né, o manager dele, falou assim: Julian, pega uma bandeira da Áustria, porque eu vou ganhar essa corrida. E em vez de agitar do Brasil, eu vou agitar da Áustria para homenagear o Ratzenberger. Né, porque disse que ele estava confiante que ele ia ganhar essa corrida. Tanto é que ele estava na frente, né? Sim. Ele estava na frente e estava tirando bem pouca, tirando a diferença do Schumacher. Eu acho que se não fosse acidente, o Senna ganharia essa corrida. E se ele sobrevivesse ao acidente, 30 pontos ia ser muita coisa. Eu acho que ele não seria campeão esse ano. Não seria. Acho que ele não ia conseguir se recuperar, porque aquele carro da Williams era muito instável. Era potente, mas disse que me corrija se eu estiver errado, tá, Will? Mas disse que ele era muito beberrão e instável na pista. Ricardo, quer falar alguma coisa sobre isso? Sim. Na verdade, o carro da Williams fez com que também, por mais... Parece que ele teve uma atualização depois, né? Mas... querendo ou não, o Senna liderou as 3 primeiras provas. Salvo engano, ele liderou também a primeira do ano.
Só que ele acabou abandonando as 3, né? Tanto a do Brasil, quanto depois posteriormente... Só do Pacífico, né? Que ele nem não liderou, né? Porque ele largou mal e já rodou na primeira curva, né? Pois é, só um adendo. Só um adendo, rapidinho, tá? O Hakkinen bateu nele. O Hakkinen não, foi o Hakkinen e depois o Larini bateu na lateral. Isso. Sim, depois o Larini pegou e fez o serviço completo. Mas assim... 94 era tipo o Irvine na carreira toda. Não, calma, também não tanto. Não tanto. Não, nem tanto. Não, o Hakkinen fez um campeonato muito ruim em 94. Ele teve umas batidas muito infantis, mas assim, evoluiu, virou campeão. Mas assim, o ano dele foi ruim. Tá, mas vamos voltar. Vamos voltar ao. Eu falar, inclusive. Vamos voltar pra cena. Assim, a batida do Senna foi tão importante para a Fórmula 1 que, como o Will disse antes, cara, ele evitou outras mortes, né? Outros possíveis acidentes. A própria célula de sobrevivência ali, né? Ela ficou mais alta. A posição do piloto em relação ao carro também. Antes, se tu pegar qualquer foto dos anos 80 e início dos 90, a cabeça do piloto ficava... Só faltava estar o peito para fora do carro também, né? Porque mal a cabeça ficava protegida por algo, né? E depois do acidente do Senna, onde foram criadas as laterais ali para que hoje a gente tem na Fórmula 1 que praticamente não dá para ver o capacete do pescoço, a posição do piloto em si, ela foi abaixada um pouco, né? Tu não parou de ser tão direto, porque antes a cabeça ficava inteira para fora e agora hoje é só praticamente da viseira para cima, né? Então várias pequenas mudanças foram feitas para a segurança, porque eles perceberam que o acidente do Senna poderia ter sido evitado se não tivessem ocorrido essas mudanças na segurança anteriormente, né? E uma das coisas que a gente tem que citar é que a curva de Tamburello, depois foi criada uma chicane ali, né? Mas teve fortes acidentes ali. Se eu não me engano, teve até o do Piquet ali. Piquet chegou a bater. O Berger parece que estourou o pneu e ele bateu de costas. O do Berger. Mais grave. E todos os acidentes foram muito Patrese, fortes. 92. Era uma curva até que eu tô num grupo hoje e eles estavam falando que aquela curva nem era tão pesada assim, né? Era praticamente uma reta, só que não é bem assim, né? Era uma curva que se fazia 300 por hora. Reta torta. Tanto é que na própria narração do Galvão, né, do acidente, ele fala, né, que ele fala assim, ó, é a parte de maior velocidade, eles chegam a atingir 330 km por hora, e aí o Senna bateu forte. Senna bateu forte. É essa narração que ele faz, né? E realmente, cara, e você falou do acidente do Berger, cara, o acidente do Berger eu lembro perfeitamente também. Eu tinha 6 anos na época, cara, e eu lembro até hoje. Eu lembro também, eu assisti essa corrida. Eu lembro até hoje. Tava com meu tio. Na hora que bateu, eu estava na casa da minha irmã, lá em Cidade Gaúcha, no interior do Paraná, e a gente tava assistindo lá, e o pai do meu cunhado, assim, e os irmãos do meu cunhado, assim, na hora que bateu, falou, não, morreu, não tinha, porque o carro bateu e espatifou no muro e pegou fogo, virou uma bola de fogo. Os acidentes do Piquet e do Berger, se a gente for parar pra analisar, eles foram mais fortes que o do Senna. Porque na época... Pra mim foram também. Porque também na época a Tamburello era cercada por grama. Então grama não tem um efeito de atrito que diminui, né, a velocidade do carro. Pelo contrário, faz o carro ficar mais rápido. E o carro vai de encontro com o muro. Tanto que o Piquet, a pancada que o Piquet sofreu foi violentíssima. O Piquet, ele raspou a cabeça dele no muro. O capacete no muro. Tem foto do capacete do Piquet com a marca do muro. Mas ele bateu de...
Foi bateu de costa, né? Não, pois é, ele bateu de costas, mas a lateral do carro fez o movimento depois, raspando o muro. Foi um acidente muito mais violento. Essa aí que o Ricardo falou, que a Tamburello era uma curva rápida, quase reta. A gente pode lembrar também da Blanchimont lá de Spa, e que o Comas bateu e o Senna foi ajudar ele. Que ele escapou na curva, bateu forte. E inclusive, olha, você falou isso, inclusive, o Eric Comas, ele tentou retribuir esse gesto, né? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu me lembro perfeitamente, assim, que durante todo aquele atendimento, porque assim, eu lembro assim, quando bateu, né, ele bateu, e ele, né, mexeu a cabeça, ainda na hora eu falei assim, porque ele ficou, né, ele ficou lá inerte no carro, ainda falei assim, pô, mas será que morreu também? Falei desse jeito, será que morreu também? Aí na hora que ele mexeu a cabeça, falei, não morreu, ele, né, não morreu. E eu lembro que no determinado, depois já de algum tempo do atendimento do Ayrton Senna, apareceu lá, daí mas o que essa La Russe tá fazendo aí? Né, que ele foi até o local do acidente com um carro pilotando o carro mesmo dele. E aí tempos depois que eu fui saber, né, que era o Eric Comas, e que eu soube da história de 92, que ele tentou, né, retribuir, né, aquilo que o Ayrton Senna tinha feito por ele. Tentou estar lá perto, mas acabou, né, não podendo chegar perto, enfim. Ele até abandonou a corrida, ele não teve psicológico para continuar. Realmente. Não, eu sei dessa história aí do Comas, é interessante também porque, assim, ele teve problema e teve que largar dos boxes. Ele ainda não tinha partido. E aí disseram que... isso daí eu li na biografia do Ernesto Rodrigues, né, do Sendo um Herói Revelado. Tinha acontecido uma falha na comunicação do autódromo. Então muita gente que estava nos boxes não sabia o que estava acontecendo na pista. E aí, de repente, depois que aconteceu o acidente, muito tempo depois, que algumas equipes ficaram sabendo do acidente do Senna e da gravidade. E uma das equipes que tinham ficado sabendo por último tinha sido a equipe do Comas. E aí soltaram ele na pista por acidente, e aí ele... Era Ligier na época? La Russe. Não, La tá. Beleza. E aí ele tentou, né, retribuir, só que já tava, quando ele chegou, inclusive, dizem, né, que muita gente acha que poderia ter acontecido acidente, porque ele se aproximou da Tamburello quando o helicóptero tava chegando. Sim, né? Foi quase ele já quando já estavam realmente levando o Senna pro helicóptero ali, já tinha passado muito tempo, já tinha lá filmado a poça de sangue, né, que na verdade era da traqueostomia, né, que tinha sido feita né, no Ayrton Senna, né, ali na própria pista. Mas enfim, são lembranças assim que, por exemplo, para mim é tudo muito, muito claro, assim, e eu falo isso, assim, por exemplo, mesmo hoje assistindo os vídeos, tanto do acidente quanto das reportagens, igual esse Globo Repórter aí, eu assisti, eu tinha gravado também, Fantástico no dia, o próprio Faustão, tudo assim, sabe? Você pega no YouTube, você coloca, inclusive já aqui dando um spoiler, eu vou colocar, né, no vídeo da próxima semana ali, eu vou colocar algumas dessas reportagens. Isso é tudo surreal, né, cara? Tipo, até o próprio enterro, o próprio velório, tudo que aconteceu quando ele chegou o corpo e tal. E tanto é que eu só fui chorar no Grande Prêmio de Mônaco, quando começou a corrida. E aí eu falei, cadê? E aí que eu fui pro meu quarto, que eu parei assim, falei, meu Deus, não tem mais mesmo. E foi aí que, sabe, pra mim tudo que tinha acontecido até então não era verdade. E
E é assim, né? A gente já tá aqui, já tá com 40 minutos de episódio aqui. E só pra gente encerrar, assim, encerrar aqui a participação de todo mundo, hoje, 25 anos depois, a gente sabe, né? Foi feito um processo e tudo mais, teve na justiça, aquela coisa toda. Não teve nenhum condenado, né, pela morte do Ayrton Senna. Na verdade, o Patrick Head, ele foi condenado, só que como tinha prescrevido, né, ele não cumpriu pena, mas ele teve que indenizar a família do Senna. Mas olhando hoje, assim, né, o que muita gente fala que aquela corrida não deveria ter acontecido, que, enfim, vocês veem alguma, sei lá, alguma culpa de alguém, ou de o que causou tudo isso, né, que aconteceu naquele final de semana? Posso começar? Pode. Assim, pode. Assim, e também ter uma visão até mais fria por não ter vivido todas aquelas emoções. Eu acho muito injusto, primeiro, crucificar o Williams. Muita gente fez isso e segue fazendo isso até hoje, né, nas redes sociais. A gente que participa de grupo, a gente vê muita gente falando sobre a Williams com fígado, né, e não com cérebro. E eu acho muito injusto porque carros de corrida são suscetíveis à quebra. Mesmo os carros de hoje em dia que têm uma confiabilidade absurda, estão suscetíveis à quebra. Eu tenho a sensação assim que o grande erro, no geral, da Fórmula 1, igual o Will falou no começo do programa, foi ter tentado implementar uma regra sem prévio teste. Igual hoje a gente viu a implementação do halo. Foi feito muitos testes para implementar, foi feito muitos estudos, e pelo imediatismo de ter resultado rápido, ter uma competitividade rápida, a Fórmula 1 acabou, na época, dando um tiro pela culatra. Por quê? Porque aumentou, com a eliminação total da eletrônica, naquela segunda metade da década de 90, aumentou muito a dependência da aerodinâmica. Isso daí acabou tornando as equipes de Fórmula 1 mais caras ainda. E em 94, como o Will também falou, não havia condições de você de adaptar os circuitos de um ano para o outro. A forma mais fácil encontrada era implementar chicane, como foi feito em Imola e em Silverstone também, já de imediato. Mas isso ficou de lição para a categoria, não dá para dizer que não, porque mudanças foram feitas, as lições ficaram, e eu acho que o melhor de tudo é que a Fórmula 1 deixou de ser reativa e passou a ser ativa nessas questões de segurança. E, infelizmente, eu acho que se naquele final de semana apenas o Ratzenberg tivesse saído sem vida, acho que nada teria mudado. A Fórmula 1, foi preciso a Fórmula 1 perder a maior estrela para se mexer, mas se mexeu, e o único acidente que a gente viu de lá para cá com consequência fatal foi do Bianchi, numa situação assim também totalmente inimaginável e absurda, mas que aconteceu. E também não foi problema de segurança no carro, né? Assim, não foi. Eu falo o absurdo da situação, né? Por ser algo totalmente imprevisível e que ninguém espera acontecer. Exatamente. Mas as lições, o importante, né? Finalizando, as lições foram aprendidas, e assim, no âmbito de segurança, a Fórmula 1 aprendeu. Eu sou um cara que eu tenho resistência com halo, mas assim, na Fórmula 1, eu acho que em categorias monomarca de chassi, eu acho que é válido.
implementações de dispositivos de segurança igual ao álcool. Até porque, assim, muita gente fala que a graça do automobilismo tá em você mandar banana pra morte. Às vezes, pro próprio cara que tá lá dentro, só que por trás desse cara tem família, tem mãe, tem pai, às vezes filho. E eu hoje, assim, com mais maturidade, eu penso dessa forma, entendeu? Nessa perspectiva. Marcelo? Então, não, eu quero falar assim. Porque assim, como diz naquele Globo Repórter, o Celso Freitas, que hoje está na Record, ele comentando sobre o acidente do Martin Donnelly no GP da Espanha de 1990. E esse acidente foi extremamente forte, também absurdo. É uma das imagens mais chocantes da Fórmula 1. Chocante, total. Era a Lotus, né? Era a Lotus. Do Donnelly. Spot bateu no muro, quebrou o monocoque, quebrou a cela de sobrevivência. Estava o Donnelly com o banco sentado, com o pé todo retorcido e quebrado. Então, é aquilo que o Celso Freitas falou. A Fórmula 1 é uma diversão brutal e inútil, né? Porque muita gente gosta de ver corrida para ver acidente. Cara, eu não gosto disso, nunca gostei. Eu gosto de ver ultrapassagem, eu gosto de ver disputa, entendeu? Fórmula Indy, até a NASCAR, sabe? Esse dia eu tava assistindo aquele cara que ganhou pela primeira vez, que tava liderando, esqueci o nome dele agora, um americano, na Fox. Eu assisti a corrida, não inteira, assisti do meio pro final. Cara, é emocionante do começo ao fim, sabe? Tem gente que gosta de ver os caras raspando no muro a 300 por hora, rodando, espatifando. Cara, não curto nada disso não, entendeu? É um negócio muito perigoso, mas igual o outro falou, nosso amigo falou agora, tem pai de família que tem mãe, tem filho, entendeu? O sustento depende disso aí, sabe? Eu acho muito ignorância se divertir com a desgraça dos outros. Ou pelo menos, mas o cara vai sair bem. Não interessa, isso não é divertido de ver não, de jeito nenhum. E assim, a Marília, dias depois o Nelson Piquet foi na Maria Gabriela, e o Nelson Piquet tava falando sobre a célula de sobrevivência, sobre os carros, falando, não, mas tá muito seguro, não sei o que e tal. No dia seguinte eu tenho na íntegra também, tanto Roda Viva como o da Maria Gabriela. Teve um jornalista que perguntou pro Piquet que esporte que ele acha mais perigoso. Ele, eu acho o hockey. Os caras dão risada, falam, hockey por quê? Eu falei, você vê um jogador de hockey com todos dentro da boca? Não vê. Porque é porrada, né? Muita porrada, muita colisão, né? Os caras batem um no outro, é contato físico puro. Mas assim, depois do Ayrton Senna, a Fórmula 1 sim ficou mais segura. E talvez se ele não tivesse morrido, ficaria segura também, porque o Senna ia brigar por isso. Ele já estava brigando. E muita gente fala, né, que na temporada 94 foram banidos, né, a suspensão ativa, não sei o que. Foi banido. Tem gente que chora, né? Foi pra ferrar o Ayrton Senna. Cara, nada a ver. Na temporada 92, muitas equipes estavam pedindo pra tirar, porque era um troço assim muito caro, porque era muito avançado pra época. Né? As nanicas não tinham condição nenhuma de manter isso aí. Só que no fim o tiro saiu pela culatra, igual falou, virou muito dependente de aerodinâmica, mecânica, né? E aí, trocou 6 por meia dúzia, né? Paciência. Eu acho que a Fórmula 1, eu acho que na época eles deviam ter feito igual a MotoGP fez hoje, padronizasse a eletrônica e mandasse desenvolvimento para outra área, para pelo menos num primeiro período não ficasse tão instável, né, os carros. Isso a gente discute depois. Com certeza. Vai, Ricardo, fala aí. Pois é, porque também não dá para comparar muito as épocas, né? Uma coisa é a troca de informação que tu tem hoje, de poder fazer uma tecnologia nova, é muito mais fácil tu implementar hoje algo a ver com tecnologia do que na época, né? E realmente, quanto a culpados, eu acho até uma injustiça procurar culpados hoje, né? Passou tanto tempo já, 25 anos, vão fazer agora no dia 1º, e
o que eu acho mesmo que aconteceu foi uma negligência generalizada, né? Então foi tanto da equipe que não fez um carro que era tão estável, tanto quanto até dos próprios donos do autódromo que não traziam segurança para os pilotos, assim como também os chefões da Fórmula 1 que fizeram todas as alterações no regulamento, onde para tentar encerrar a hegemonia da Williams, né? Mas não, hoje procurar nomes mesmo não tem como chegar e botar e dizer que a culpa é de alguém. Mas se tiver algo positivo para falar da morte do Senna, uma das coisas que realmente ele mais trouxe foi a segurança. Algo que ele batalhava tanto, algo que ele corria tanto atrás para evitar com que os outros se machucassem no esporte que ele praticava também. Mas a Fórmula 1 mudou muito, e mudou para muito melhor. Hoje nós temos carros que são totalmente seguros, por mais que eu ache que os impactos hoje são muito maiores do que na época. Por quê? Porque antes tu freava a 100, 200 metros antes da curva. Hoje tu freia a 50 metros. A margem de erro diminuiu muito. O pessoal até pode falar, mas hoje o carro é mais fácil de guiar. Cara, hoje os carros têm uma eletrônica que só no volante tem 20 botões. Na época tinha 3 no máximo. Um para ver no máximo a mistura do combustível, o outro para falar com a equipe e deu acabou. Hoje a gente tem a mesma coisa botar, por exemplo, o Santos Dumont para pilotar um avião desses de hoje com aqueles infinitos botões, vai achar difícil. O que geralmente faz né? os O pilotos princípio treinados de hoje e acostumados. O princípio é o mesmo. Tu tá dentro de um carro, tem 4 rodas e tem um volante. E só. Né? E um motor atrás. Mas o que tem ali junto, a tecnologia é muito diferente. Né? A invenção do rei, por mais feio que seja, já pode dizer que salvou gente ano passado. Com marca, se eu não me engano, foi no carro do Leclerc. Que teve ano passado, o Alonso passou por cima. Isso, do Leclerc. Que ficaram as marcas, né? Então, olha só, a Fórmula 1 hoje evolui muito mais, né, no quesito de segurança. Acidente do Kubica em 2007 ou 2008. 2007. No Canadá, uma cacetada que ele deu não sei quantas voltas, o carro se desintegrou completamente, né? E ele saiu vivo dessa. A questão que os pneus passaram a estarem seguros, né? Eles não saem mais do carro. Exato. Também foi algo que também foi muito bom para a segurança. Parou de ter aquele perigo do pneu sair voando e bater em alguém, principalmente alguém próximo. Então, a morte do Senna trouxe esse lado positivo para a Fórmula 1. Claro, nós brasileiros não queríamos nunca, na verdade ninguém quis que isso acontecesse, mas às vezes são necessárias algumas tragédias para que a gente consiga aprender a tirar algo dos erros, tirar pontos positivos e procurar a mudança, né? E eu acho que foi esse o maior legado que ele deixou para a Fórmula 1. Sim. E só a coisa que mais me surpreendeu na sua fala toda foi você falar hegemonia da Williams, né? Mas tudo bem. voltando ao assunto, né? Pois é, né? Na verdade, ali só não foi 94. O 94, 5, né? Só que, querendo ou não, 94 o Damon Hill quase chegou lá, né? Sim. Isso que o Damon Hill não é aquele cara, foi campeão do mundo, mas... não é aquele... Mas só pra gente encerrar, assim, essa questão, né? Que eu acho assim, você falou bastante você falou uma coisa interessante, né, foi uma negligência meio que geral, né, questão de mudar o regulamento, dos circuitos, né, também o Pedro falou, e uma coisa que o Fausto falou também que eu achei interessante e que foi a questão do safety car, que eu acho que para mim tem uma influência que, se vocês perceberem, né, até no filme do Ayrton Senna, né, aquele famoso filme dele, que vilaniza o Prost. Mas o que acontece quando mostra, né, a corrida em si,
de Imola 94, se vocês repararem, depois que tem um acidente na largada, quando ele tá atrás do safety car, chega um determinado momento, antes do safety car sair, que ele acelera o carro, coloca o carro do lado do safety car e manda o safety car acelerar. Porque ele já tinha reclamado, se eu não me engano, na corrida do Pacífico, que eu acho que teve a volta de apresentação foi feita atrás do safety car, e ele tinha reclamado que o safety car andava num ritmo muito lento, porque o safety car naquela época não era um Mercedes que é hoje, era um Vectra, né, que na verdade lá na Europa chama Opel. Opel. Isso. Opel é a subdivisão europeia alemã da Chevrolet. Era tipo, acho que era um Vectra, se eu não me engano. Sim. E então assim, né, aquilo esfriou. O próprio Ayrton Senna tinha falado, né, que aquilo é muito lento, diminuiu a pressão dos pneus. Provavelmente diminuiu a pressão dos pneus, com a ondulação da pista, mais a quebra da suspensão, jogou o carro pro muro, né? E enfim, e na verdade assim, né? Como até nesse mesmo filme, né? O próprio, eu não lembro, não é o não sei se foi o Murray Walker lá que tem no final, aparece falando, que ele fala exatamente isso, né? Que o problema, o grande azar, né, foi realmente a peça ter voltado na cabeça dele, né? Que se a peça não volta... Foi o Dr. Sid Watkins. Foi o Sid Watkins, né? O médico. Se a peça não volta... ESPN, o John Cristiano. Enfim, mas assim, que, né, exatamente isso, né? Se a peça não volta na cabeça dele, né, ele, por mais que tenha sido uma batida forte, sem proteção, direto no muro, ele teria voltado para os boxes caminhando, né? Porque não teve nenhum osso quebrado, não teve nada. Eu lembro exatamente hoje, assim, né? Que quando estavam dando as notícias, né? Do estado de saúde do Ayrton Senna, falavam: o Ayrton Senna não teve nenhum problema. O problema dele é na cabeça, é só na cabeça. E eu me lembro de duas palavras assim que eu me lembro assim que eu não sabia o que significava, mas eu lembro da reação da minha mãe quando ela ouviu, que era traumatismo craniano e estado de coma profundo. E aí eu lembro que minha mãe, sabe, fez aquele tipo assim, vixe. E aí que eu fui entender, né, o quão sério tinha sido e enfim, como a situação era complicada. Bom, pessoal, esse negócio aí da suspensão é bom a gente falar num... É bom, mas negócio vamos deixar para uma próxima, porque nós estamos aqui com quase uma hora de vídeo, que acho que o Fausto que faltou falar as considerações finais ali dele, mas bem rápido, hein, Fausto, por gentileza. Então, tá bom. Então, né, é muito difícil a gente apontar um culpado, assim, culpa da Williams. Eu já ouvi falar até em culpa do Schumacher, que a Benetton sabotou o carro dele, enfim, inúmeras teorias. Achei que você falou do Sniper, né? Tem esquece. Absurdo. Sniper americano. Em uma entrevista que o Damon Hill deu, eu não lembro agora para qual site, desculpa, mas ele falou que a suspensão, a barra de direção do carro não quebrou. Mas enfim, né? A Fórmula 1 evoluiu muito depois desse acidente. Depois desse acidente, o acidente assim grave mesmo, foi aquele acidente do Kubica, que também trouxe uma coisa boa para a Fórmula 1, que foi o quê? A revelação de um certo Sebastian Vettel. Exatamente. E, enfim, né? Só falando aqui mais uma evolução, foi o acidente do Jules Bianchi no trator, que trouxe o ralo, a ideia do ralo, e o ralo salvou mesmo a vida do Charles Leclerc na Bélgica. Quando o Hülkenberg perdeu o freio, o Alonso voou por cima dele e ficou a marca da roda do Alonso que passou pelo ralo. Mas também poderia ter causado outra tragédia, que é o quê? No acidente de Abu Dhabi, que o Grosjean fez o carro do Hülkenberg capotar, o Hülkenberg depois falou naquela série da Netflix, ele disse: o carro pegou fogo, eu estava preso, não conseguia sair, e não é bom você estar respirando aquilo. O Hülkenberg poderia ter tido uma asfixia. Igual teve o acidente do Roger Williamson em Zandvoort 73, que o carro capotou e saiu se arrastando em chamas. O David Purley parou, tentou ajudar,
ele reparou, o Roger Essa pra Williams, mim é a ele imagem, tava- para mim a imagem mais triste da história da Fórmula 1 é essa imagem. ele tava vivo, A só foto que é tava muito preso, triste, ele não cara. conseguia sair. E o David Purley pegou o extintor, tentou virar o carro até sozinho e não conseguiu. O Roger Williamson morreu lá agonizando, asfixiado. Pessoal, eu imagino que todos queiram falar aqui, mas poderíamos ficar aqui por horas falando, mas exatamente aqui está aí, já passamos de 1 hora de episódio, então a gente 1 hora e 7 minutos. A gente vai encerrar. 1 hora e 7 minutos da ligação aqui, né? Mas a gravação aqui tá um pouco menos. Mas, pessoal, muito obrigado mais uma vez aí por todos vocês pela participação. Muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo aqui no nosso podcast. Vocês chegaram até aqui com mais de 1 hora de episódio. Muito obrigado a todos vocês. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, de adicionar esse podcast aos seus favoritos aí no seu agregador, seja no Spotify, ou seja em qualquer outro agregador de podcast. Você também pode ouvir o podcast do Botequim. A gente coloca no YouTube, né, também o podcast, mas você também pode ouvir todos os episódios ali no nosso site, no www.botequimgp.com.br/podcast, né, sem o S. Tem também ali todos os episódios para você ouvir. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todos que nos ouvem. Um grande abraço e até a próxima semana. Um abraço a todos.